em Hebreus 6, 4 a 8. E aí é justamente esse o benefício do microfone. O benefício do microfone trouxe essa capacidade de volume da voz do ministro. Então vamos lá. Hebreus capítulo 6, verso 4 a 8. A palavra de Deus nos diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Misericórdia. Esse texto a gente não termina com amém, a gente termina com misericórdia. Vamos orar. Pai, pela tua graça, Senhor, pela tua graça, nos dá uma porção nessa manhã. Pela tua graça, fala aos nossos corações. Pela tua graça, Senhor Deus, sacia-nos, mesmo se a gente não estiver com fome da tua palavra. Nos torna satisfeitos nessa manhã, Senhor Deus, por amor do teu nome e em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo atue no nosso meio, como é esperado de nós, em nome de Jesus, amém. Bom, a seriedade da apostasia, certo? É essa porção de hoje. O escritor aos Hebreus, ele vem fazendo uma construção, colocando a supremacia de Cristo, a grandeza de Jesus, mostrando a preciosidade do Filho de Deus como alguém digno de toda honra, toda glória, de toda majestade, de toda admiração. Nós não podemos perder o brilho de Jesus Cristo e nem nos satisfazerem com uma fé superficial a respeito dele, mas nós devemos ter uma busca de intimidade com Jesus que nos faz discernir todas as coisas a seu respeito, todas as coisas a seu respeito, tudo que as Escrituras falam a seu respeito, tudo que as Escrituras apontavam no Antigo Testamento a seu respeito. E é isso que o escritor aos Hebreus vem fazendo desde o capítulo 1. Chega agora no capítulo 6 e ele traz uma exortação à igreja de Cristo, os hebreus, os judeus messiânicos, que criam em Jesus como um Messias verdadeiro. Ele traz uma exortação para uma maturidade. Ele primeiro fala sobre a necessidade da maturidade, exorta os cristãos que estão sendo tentados pela pressão, pela opressão, pela perseguição, a abandonarem Jesus, a fé nele, a confiança e esperança nele, para retrocederem a serem judeus ortodoxos e inimigos de Cristo. Ele exorta pela falta de maturidade, e com uma breve apresentação das doutrinas básicas de Cristo, ele
ele aponta um chamado, ele chama os irmãos para a maturidade, para o crescimento na fé em Cristo. E agora ele traz uma exortação severa a respeito da situação. Por isso nós precisamos nos atentar à seriedade da apostasia. E o que seria essa apostasia? A apostasia, não é? Nós definimos uma apostasia como se fosse algo dessa maneira. Um desviado seria alguém que temporariamente se afasta das coisas de Deus, se afasta da igreja de Deus, tira umas férias de crente para se aventurar nos deleites, né? Eu não poderia, dizer diferente, porque é a busca dos seus próprios prazeres carnais no mundo. Esse é o cristão desviado, e que por uma via ou outra, de uma maneira ou outra, se arrepende e retorna à casa de Deus e de todos os males que cometeu contra a igreja de Cristo e contra o próprio Cristo, que o salvou dos seus pecados. Mas onde é o ponto da apostasia, do abandono, vamos dizer assim, para melhor compreensão, o abandono da igreja, o abandono, de estar entre os irmãos, o abandono de viver para Jesus como Senhor Salvador, o abandono da fé, da esperança em Cristo e da salvação eterna. Onde é que se encontra o abandono? Bom, o abandono, de acordo com uma definição mais básica que nós temos, é que a pessoa ela não se arrependerá, essa pessoa não terá nenhum sentimento de retorno à casa de Deus, retorno à fé. Essa pessoa vai permanecer sua vida inteira até a morte, uma pessoa que rejeitou. Ela vai morrer distante da casa de Deus, distante de Cristo. E assim a morte, selando o seu destino, sela o destino dessa pessoa como uma pessoa que abandonou a Cristo e a igreja. Bom, essa é uma definição básica a respeito. Mas uma outra maneira de nós entendermos como é que funciona a apostasia, como é que funciona esse abandono da fé, da esperança em Cristo, e o abandono de estar na congregação do povo de Deus que foi salvo e resgatado pelos méritos de Cristo, pela morte de Jesus, pelo sofrimento do Filho de Deus, é uma rejeição total, é uma oposição, é deixar a igreja para ser o inimigo da igreja, é deixar a Cristo para ser o inimigo de Cristo. Tal posição, tomar essa posição, agir assim, declarar e assumir uma posição desta, é uma negação total, irreversível, de que essa pessoa jamais retornará à fé em Cristo, e que essa pessoa gastará o restante dos seus dias como um ferrenho inimigo da cruz de Cristo, inimigo da igreja. A igreja não presta mais. Não tem mais igreja como lá em Atos 2. Aquela coisa dos irmãos perseverarem na doutrina dos apóstolos, aquela coisa dos irmãos ter aquele fervor de estar de casa em casa, aquele fervor dos irmãos perseverarem no templo, estarem unidos, buscando ter uma união tamanha que visam as necessidades uns dos outros. Essa coisa de ajudar uns aos outros, ela
ela é ultrapassada e não se aplica à igreja de hoje. É um opositor. Então, logo, essa coisa de igreja, de Cristo, de viver, de fé, é uma ilusão, é uma prisão. Tais pessoas que se posicionam como opositores, como inimigos, como militantes, que vão contra a igreja, Cristo, Deus, essas pessoas, elas jamais se arrependeriam. Se colocássemos diante de uma hipótese, e se convertessem? Não, eles não vão se converter. Não vão. Eles atrairão uma sentença sobre suas próprias vidas diante do tribunal de Deus e do grande e supremo juiz, que é o nosso Jesus Cristo. Essas pessoas não se arrependerão dos seus pecados. Então, esse aspecto de oposição, esse aspecto de inimigo de Cristo e da igreja, ele se aplica muito bem a esses irmãos hebreus, porque eles, como judeus, que tinha como governo Roma, né, um dos maiores apoiadores da perseguição, desde João Batista, Jesus Cristo, os apóstolos, a igreja também, mesmo com Jesus assunto aos céus e os apóstolos dando início à era cristã, os romanos nos primeiros e segundo século apoiavam os judeus na perseguição contra a igreja de Cristo. E esses irmãos hebreus, judeus, messiânicos, que criam em Jesus como Messias, eles estavam sendo não somente pressionados pelo governo romano, mas também estavam sendo pressionados pelos judeus ortodoxos, que diziam: como vocês vão viver para esse Jesus Nazareno? Diz Augusto Nicodemos em sua mensagem, em seus estudos na escola Charles Spurgeon, de onde eu também tenho tirado fonte para estudar em Hebreus. Ele diz que os judeus ortodoxos jamais chamariam Jesus de Cristo, Jesus Cristo. Eles chamariam Jesus o Nazareno, Jesus o Nazareno, como uma maneira de desprezo, de desprezar Jesus e rejeitá-lo. Hoje, judeus ortodoxos, eles cospem no chão quando passam perto de qualquer cristão. Quando passam perto de qualquer cristão, eles cospem no chão, uma maneira de expressarem ódio e rejeição a Cristo. E esse é o nosso Salvador. Então a tentação dos judeus e dos nossos irmãos aqui era voltar a serem judeus ortodoxos e serem opositores de Cristo. Essa é a grande questão aqui. Era deixarem de ser cristãos para ser oponentes dos cristãos e do próprio Cristo. Bom, dadas essas bases, de introdução, vamos para o texto. Meu pai do céu, minha irmã sabe que eu acordei com constipação. O negócio é sério, né, irmã? Então vamos lá. A seriedade da apostasia, ela se encontra no verso 4 e 5, apontando para uma experiência superficial. Os apóstatas, essas pessoas que abandonarão, ou que abandonaram, ou que estão abandonando a fé em Cristo, são pessoas que tiveram experiências superficiais,
mesmo que sejam espirituais, mesmo que sejam experiências que parecem por pentecostais, experiências elevadas. Não, essas experiências não são elevadas, essas experiências são superficiais, e nós temos como manifestar isso, como discernir isso aqui, pelo simples fato de não perseverarem. Não é as experiências espirituais que garantem a eles uma salvação eterna, é a perseverança, é um coração transformado. E aí você me diria: como assim? Como alguém pode ter experiências espirituais e mesmo assim se perderem? Sim, nós vamos ver isso aqui, como funciona. O verso 4 diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito. Nossa, quanta coisa, meus irmãos. Vejam, foram iluminados. Existe uma impossibilidade desses que foram iluminados. Impossibilidades, sim. Há algo que impede eles, há algo que diz não para eles. Quais são as condições? Eles foram iluminados. Eles foram iluminados, ou seja, eles receberam entendimento, eles receberam luz, eles tiveram contato, eles receberam a mensagem do Evangelho, eles receberam informações a respeito do Evangelho de Cristo, eles se apegaram aos aspectos do Evangelho de Cristo, tiveram uma manifestação visível de arrependimento, se batizaram, tiveram experiências com aquilo que nós chamamos de os sacramentos da Igreja de Cristo, não é? Veja, eles foram iluminados e provaram do dom celestial. O dom celestial aqui, ele está ligado àquilo que seria a iluminação deles, ou seja, receberam conhecimento a respeito de coisas espirituais, que levaram eles a terem experiências e contato com coisas concernentes ao Espírito Santo. O que seria esse dom celestial? O que seria aquilo que seria participar do Espírito Santo? Seria, de acordo com a Genebra, seria não somente terem uma experiência de conversão aparente, mas também seria algo que eles pudessem ter um contato com aquilo que é sagrado em meio à cristandade: o batismo, a ceia do Senhor, participar dos cultos, ouvir a palavra de Deus, ter um certo ânimo evangelístico. E todas essas coisas, por mais que tenham a aparência de integridade, de ser genuíno, é o que é aparente, é o que é externo. E isso pode ser até difícil de discernir, porque como alguém manifesta tantas evidências de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira vida cristã, de uma verdadeira entrega, chega a tal ponto? Sim, é possível, meus irmãos. Nós estamos meditando em Mateus capítulo 13, e o que mais Jesus falou nas parábolas são essas coisas que para nós é difícil discernir, e nós só sabemos porque nos foi revelado.
Nos foi dado a conhecer a respeito dos mistérios. É assim que Jesus diz: nos foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. E nos foi dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, não para que fôssemos temerosos. Será que eu sou? Será que eu sou? Será que eu não sou cristão? Será que eu não sou crente? E será que agora eu estou apostatando? Será que agora eu estou desviando? E agora? Não! Isso aqui é para que nos levante, para que nos ergue, para que nos estimule a perseverança. Porque se tem uma marca na igreja de Cristo, é a perseverança. Se há uma doutrina em que fecha a tulipa, né, das doutrinas da graça, é a perseverança. Não é a depravação total. Começa com a depravação total, porque é o início do que nós entendemos de como Deus age de forma monergista em nossas vidas, em todas as áreas de nossa vida, a maneira como Ele age, somente Ele, sem nenhuma cooperação nossa na fé, no arrependimento, na conversão, na entrega, no crescimento, na maturidade e na perseverança. Mas esses irmãos que tiveram tal contato, veja verso 5, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Experimentaram. Esse provar aqui está ainda ligado ao que foi dito anteriormente no verso 4. Eles foram iluminados, por terem sido iluminados, terem recebido esta luz, puderam experimentar, puderam provar, puderam ter esse contato com coisas espirituais. E o que aconteceu? Perseveraram? Não perseveraram. Vamos lá para Mateus. No capítulo 13, nas parábolas, essa parábola do semeador, 4 solos, um persevera, os outros 3 não. E os outros 3 que não perseveram são os 3 solos em que demonstram aspectos de uma verdadeira conversão, mas é o que é aparente, é o que parece, mas não é. Mostrando Jesus que há mais possibilidade das pessoas se enganarem e se perderem do que perseverarem até o fim. No capítulo 7 de Mateus, o Senhor Jesus vai dizer que vai mais pessoas para o inferno do que para o céu. Com outras palavras, Mateus 7, verso 13 e 14, quando ele menciona a porta estreita do caminho estreito, a porta larga do caminho largo, os que muito se perdem e os que pouco acertam. E Jesus, na parábola da semeadura, ele vai mostrar pessoas que tiveram esse contato, tiveram essa iluminação, mas que se perderam. Veja, Jesus explicando a parábola da semeadura, ele fala que o primeiro solo da semente da beira do caminho são aqueles que tem o diabo, o Satanás, rouba, tira do coração as palavras que ouviram para que não crescem, e por meio da crença, por meio da fé, por meio do que creram, serem salvos. Como assim?
Satanás, o diabo, e lá no coração. Pessoas que foram iluminadas, pessoas que tiveram uma experiência superficial, mas que não perseveraram. Temos um do solo rochoso que até frutificou, mas não tinha profundas raízes. Receberam a palavra com alegria. Diz no verso 20 do capítulo 13 de Mateus: mas não tiveram duração, perseverança, permanência, constância em Cristo, e assim por diante, até que haja um solo, uma terra boa, uma terra fértil, em que nada atrapalha o seu crescimento ou a sua perseverança. Então o Senhor Jesus vai sim falar de aparentes conversões, de aparentes entregas, de aparentes maneiras de manifestação de uma salvação genuína. E para mim, uma das coisas mais profundas a respeito do que é dito aqui em Hebreus capítulo 6, verso 4 a 5, é o que se encontra em Mateus 7, no verso 21 ao 23, pessoas que manifestaram sinais, prodígios, milagres espirituais, e que Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a maldade. Então existe uma experiência superficial, e a experiência superficial está em se contentar nos ritos, nos rituais. Eu fui batizado, estou tranquilo, fui batizado, não está tudo certo entre eu e Deus, fui batizado, não está tudo certo, um dia eu me arrependi. Poxa, mas aqui a evidência de que nós nos arrependemos um dia, que nós continuamos nos arrependendo, nós nunca estamos satisfeitos com a presença do pecado em nossas vidas. Um dia eu me batizei, eu faço parte da ceia todo mês, eu ouço todos os domingos a mensagem de Deus na igreja, eu participo dos rituais, eu tenho dons, sou revestido do poder do alto. Aparência é o que parece, mas não é. Verso 6 vai mostrar que essa apostasia e a seriedade dela está numa impossível renovação. Verso 6, uma impossível renovação, ou seja, essa pessoa que decide abandonar a Cristo, abandonar a igreja, é impossível, essa pessoa está impossibilitada, essa pessoa não poderá retornar, voltar atrás e recomeçar. Caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a vergonha, a ignomínia. E assim a gente vai ficando, né? Como? Se caíram era porque estavam firmes? Não, apareciam que estavam firmes, mas não estavam. Pareciam que estavam firmes, mas não estavam. Isso aqui são os aspectos
nós chamamos na doutrina cristã a respeito da igreja de Cristo. Há um aspecto visível e há um aspecto invisível. Um aspecto que pode ser visto e um aspecto que não pode ser visto da igreja de Cristo. A maneira que não pode ser vista pela igreja de Cristo é um discernimento do próprio Cristo, de Deus, do Espírito Santo, do próprio Deus, a respeito dos verdadeiros cristãos. Nós vimos a parábola a respeito do trigo e do joio. Há um aspecto do que é visto e há um aspecto do que não é visto. E aqui, essa aparência, ela é desmascarada pelo abandono de Cristo, da fé, e também uma oposição, um militante, alguém que gasta o restante de suas vidas contra as coisas de Deus. Nós temos textos que mostram, um pecado imperdoável, que mostra pecados que jamais teriam perdão, ou que jamais produziria arrependimento em tais pessoas. Nós temos Marcos capítulo 3, versículo 29, em que Jesus vai dizer que uma ofensa contra o Espírito Santo é imperdoável. E nós já vimos isso durante as ministrações do Evangelho de Mateus, que a razão por que Jesus fala dessa maneira, e fala isso, exatamente isso, de um pecado imperdoável para quem blasfema, para quem ofende o Espírito Santo, atribuindo as ações, a manifestação do Espírito Santo como uma obra de Satanás. É justamente porque foi através do Espírito Santo que veio o reino dos céus. Foi através do Espírito Santo que foi gerado o Filho de Deus no ventre de Maria. É porque foi através do Espírito Santo que Jesus Cristo foi ungido para o início do seu ministério no batismo de João Batista. É justamente porque através do Espírito Santo que eram feitos os milagres de Jesus. Era através do Espírito Santo que Jesus Cristo manifestava autoridade sobre os escribas e fariseus. Era através do Espírito Santo as curas, as libertações, o quebrar das algemas de Satanás que oprimia os possessos. Por isso Jesus disse: não tem arrependimento para esses, porque não somente está se opondo à obra de Cristo, mas está rejeitando o reino de Cristo, rejeitando o grande Rei Jesus, o seu reino, e todas as evidências desse reino, e o poder desse reino, através do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: não tem arrependimento para esses. Nós vamos ver João, em 1 João 2,19, mostrando que há uma manifestação no meio da igreja de abandono, que é mostrado que eles não são cristãos reais, verdadeiros. João vai dizer: eles estão saindo do nosso meio, mas estão saindo do nosso meio para que fique evidente, para que fique claro que eles não são dos nossos. Não são dos nossos, estão saindo do nosso meio, para que fique claro que eles não são dos nossos, eles não são reais, eles não são verdadeiros, eles eram falsos, disse João. João, ainda na mesma carta, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 16, ele vai falar de pecado imperdoável também. E aqui, possivelmente, no capítulo 5, ele esteja se referindo ao pecado imperdoável a negar
a natureza humana de Jesus Cristo. Que os grandes influentes dessa negação da natureza humana de Cristo, eram os que eram chamados docéticos, eram um grupo de opositores da Igreja de Cristo, que negavam a natureza humana e a sua relação divina com o Pai. Os 3 primeiros séculos, primeiro, segundo e terceiro, os docéticos. Mas veja, negar que Jesus Cristo veio em carne, que habitou entre nós, negar que Jesus Cristo viveu entre os discípulos, aqueles que viram, apalparam, tocaram a respeito do verbo da vida, aqueles que testemunharam, que os seus olhos viram, que caminharam com Ele. E a sua geração? E a sua geração? E as multidões que Jesus ocultava por parábolas no ensino dele a respeito das coisas do reino? Mateus 13. Porque Jesus falava por parábola o coração endurecido daquelas gentes, dos fariseus, que jamais se arrependeriam, mesmo vendo os milagres de Cristo, mesmo ouvindo as verdades da palavra de Deus por intermédio da boca dele. Uma oposição, quanto mais Jesus falava, quanto mais Jesus ensinava, quanto mais Jesus fazia, mais estavam insatisfeitos com o ministério de Jesus e procuravam matá-lo. Diziam de Jesus, quando ele fazia um milagre de cura, de libertação demoníaca, ele tem Satanás. E é pela autoridade de Satanás que ele está fazendo isso. Mentiras contra Jesus. Uma outra manifestação de aparente conversão, de aparente genuína vida com Cristo, mais forte que nós temos nas Escrituras, é a de Judas Iscariotes. Alguém que viu, experimentou, foi iluminado, provou das coisas que se referiam à eternidade, os poderes do mundo vindouro. Provaram da boa palavra de Deus, provou da boa palavra de Deus, por intermédio da boca de Jesus Cristo, o Messias, viu os milagres, todo o poder do Espírito Santo, teve um contato, pôde estar na ceia. Mas vendeu Jesus, negociou Jesus. João vai dizer que o diabo colocou no coração dele para vender Jesus. Marcos vai dizer que Satanás entrou nele para negociar Jesus. Mas nós não saberíamos disso se não estivesse escrito. E nós iríamos ficar sem resposta, nós iríamos ficar sem compreensão, nós iríamos ficar sem entendimento. Como assim? Atentou contra a própria vida. O tesoureiro de Jesus, o responsável das finanças, o cara que estava tão próximo, tão íntimo, tão ali pertinho. Toda oferta. Chega aqui, Jesus, vamos lá. O que nós vamos fazer? Onde nós vamos gastar? Onde nós vamos investir? É impossível uma renovação para arrependimento dessas pessoas que rejeitam, que se opõem ferrenhamente, que se opõem,
se opõe convicto. Não quero mais saber de Cristo, não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de igreja. Se Deus me quiser, me queira. Se não me quiser, eu vou para o inferno. As pessoas até mesmo falam com ignorância, porque faltou-lhes o que é essencial para uma vida cristã autêntica. Nós vamos ver isso aí nos versos posteriores. Mas essas pessoas, o que elas fazem? Elas de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Ou seja, se houvesse arrependimento para eles, era o que eles estavam fazendo com Cristo. É como se não fosse o suficiente aquilo que ele já fez lá na cruz. É como se já não fosse mais suficiente toda a maneira de sofrimento, de agonia, de pagamento pelos nossos pecados lá naquela cruz. É como se a sua morte, o seu sepultamento, sua ressurreição fossem insignificantes. É como se desejasse que Jesus Cristo fosse exposto ao desprezo e à vergonha mais uma vez. Essas pessoas que mesmo inconscientes, não, eu não estou querendo fazer isso, não é isso, eu só quero, não é isso. Essas pessoas, elas estão expondo Jesus à vergonha e ao desprezo. Por isso, não se arrependerão. Versos 7 ao 8, sobre essa seriedade de apostasia, nós vemos que o fim é a destruição dessas pessoas. No verso 7, nós temos o que introduziria para os versos seguintes, de 9 a 12, que diz que é como se fosse uma parábola, é contar aqui uma história, porque a terra que absorve a chuva, frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Pega essa parte sobre o cultivo, sobre o trabalho, sobre o cuidado. Há uma perseverança aqui. E o que introduz para os versos 9 a 12 dessa mesma passagem é essa perseverança, esse trabalho, esse cultivo daquilo que foi plantado e daquilo que está sendo regado, daquilo que deve crescer, daquilo que deve receber bênção de Deus. É aqui onde nós podemos ver que aqui é o que evidencia, o que separa, o que demonstra o que é o que não é ser cristão. É a perseverança em Cristo Jesus, a permanência na fé, mesmo que, ainda que, conquanto que nós perseveramos, nós nos mantemos firmes. Verso 8: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado.
temos aqui quase que misturadas as parábolas do semeador, do trigo e joio, né? Dos espinhos que crescem e sufocam, os cuidados do mundo, o apreço pelas riquezas, a fascinação pelo dinheiro, a ganância, as preocupações com a vida terrena, sufocando. O fim é ser destruído, o fim é ser queimado, o fim é receber a maldição, o fim é receber o devido castigo. A salvação é dos que creem. A salvação é dos que creem de forma perseverante. Não temos mais necessidade de expor esses textos. Vamos para aquilo que nós podemos aprender nessa manhã. Primeira coisa que nós podemos aprender nessa manhã, o que isso aqui nos ensina? Que a experiência com as coisas de Deus e participação das bênçãos devem produzir maturidade espiritual e firmeza em Cristo. Se essas participações com as coisas de Deus, dos rituais da igreja, se participar das bênçãos, ver o poder de Deus, a atuação, as coisas maravilhosas que podem causar vislumbre, admiração, impacto em nossas vidas, se isso não produzir maturidade espiritual em nossas vidas, crescimento maior, intimidade com Cristo, e uma constância, uma firmeza, nos tornando inabaláveis, tudo é em vão. Tudo é em vão. Segunda coisa, que abandonar Jesus para ser o inimigo dele é dizer que ele sofreu o que merecia, pagou o que devia e teve uma morte injusta. Isso é mentira. Jesus, ele não merecia sofrer, ele não pagou o que devia, ele não teve uma morte justa, mas a sua morte injusta resultou em justiça de Deus no Evangelho para nós. Por isso que de fé em fé, há salvação para nós. Por isso que de fé em fé há a perseverança dos santos. Por isso que de fé em fé o justo vive. Então abandonar Jesus quer dizer, não, ele merecia exatamente isso, ele devia exatamente isso, e acabou. Ele tinha que morrer, ele mereceu. Foi justo ele sofrer e morrer e padecer aquela cruz. Isso é imperdoável. Abandonar Jesus é assumir o justo juízo de destruição no inferno de fogo eterno. Rejeitar a Cristo é dizer, sim, eu agora vou para o inferno. Sim, agora eu mereço a destruição. Sim, eu vou pagar agora aquilo que eu devo. Isso não é sábio. Por mais que seja lógico, isso não é sabedoria de Deus. Isso só mostra o quanto o coração está endurecido para receber a justa punição. E mais, eu quero que vocês saibam que essas coisas foram escritas não para que estabelecesse juízo entre os irmãos, dizer, vocês agora vão para o inferno. Não. Isso aqui foi escrito para apontarem para os irmãos
a necessidade da perseverança e os valores eternos da nossa esperança em Cristo. Por isso, vale a pena perseverar, permanecer firme nos caminhos do Senhor até o fim, sofrendo o que tivermos de sofrer. Sofrendo o que tivermos de sofrer, por amor de Cristo, seremos mais do que felizes. Ainda que custe nossa satisfação terrena, ainda que custe nossa alegria terrena, nossos bons momentos aqui na terra, há uma alegria eterna para nós. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço por nos orientar, nos ensinar nessa manhã. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a se manter firme todos os dias de nossas vidas, até que o nosso bom pastor volte para nos buscar. Nós temos crido, nós temos confiado, nos faz perseverantes, Senhor. Nos dá aquilo que é necessário para permanecer. Permanecer. Mesmo que doa, mesmo que tenhamos que sofrer. Sofrer com Cristo deve produzir alegria e perseverança, prazer e satisfação em sofrermos com Cristo, em Cristo e por Cristo. Em nome de Jesus Cristo.